Bom dia, meus amores. Como estão vocês? Como tem passado esses dias? E aí, tá chovendo muito na sua cidade? Tá muito calor? Aqui em Foz tá muito quente. Hoje deu uma refrescada, mas tá chovendo muito, muito também, quase todos os dias. Enfim, pessoal, eu não vim aqui para falar sobre o tempo. Eu tava conversando com a minha irmã agora de manhã e a gente entrou no assunto. Ela ontem falou pra mim que tava com cólica renal, né? E daí hoje de manhã a gente falando sobre o sagrado feminino. Ela me perguntou o que que é o sagrado feminino. E eu explicando pra ela, lembrei de algo que eu aprendi na apometria, que quando nós temos alguma doença é quando a gente está em desarmonia com o nosso espírito. Então, assim, quando geralmente a gente bagunça o nosso emocional e daí acaba afetando o nosso corpo físico também. Então, é assim, é um desequilíbrio do que nós estamos. Aí eu tenho uma folha que é da apometria que eu ganhei lá faz muito tempo. Tá furadinha porque eu deixo pendurada aqui na sala. Na verdade, assim, acho que tem uns 10 anos essa folha, gente. Que diz assim, gente. Ó, já aconteceu, inclusive, de eu falar para uma pessoa agregada à minha família, parente do meu padrasto, vamos dizer assim. Fui tentar falar para ela que as doenças que ela tinha era Deus tentando ensinar ela alguma coisa. Meu Deus, ela entendeu que eu tinha amaldiçoado ela, jogado praga nas doenças dela, enfim. Mas agora é isso que eu quero dizer, gente, sobre a enfermidade, sobre as doenças. A enfermidade é um conflito entre a personalidade e a alma. Então, as doenças é um conflito entre nós, nosso corpo físico, entre as nossas emoções desequilibradas e a nossa alma. A gente entrou em desequilíbrio e daí as doenças começam a aparecer. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. Gente, eu tenho muita dificuldade em não falar. Eu preciso controlar a minha boca para não falar, para não magoar as pessoas. E eu tenho muito problema de garganta, sempre tive muito problema de amidalite. Então, para mim isso tem muito a ver. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair, quando as mágoas não conseguem sair. Inclusive, a mágoa também sobrecarrega o fígado, o pâncreas. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta, quando a ansiedade aperta, quando você perde a sua fé, quando você não confia mais em si mesmo, nem no futuro, nem no amanhã, nem em Deus. A obesidade começa a aparecer porque você desconta tudo, essa ansiedade, em cima do quê? Da comida. Então a obesidade vai aparecer. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. Algumas pessoas, quando perdem o sentido em viver, elas começam a ter problemas cardíacos, arritmias. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. Em partes, né, gente? Essa parte da alergia tem também sobre o perfeccionismo que vai atacar as alergias, mas também tem outra coisa. Nós não somos daqui. Nós não somos desse planeta. É normal que nós tenhamos alergia do planeta, de algumas coisas daqui. Então, assim, por exemplo, as crianças já nascem com alergia, com intolerância à lactose, com alergia ao pólen. Eu, toda vez que entra a primavera, me ataca a sinusite. Hoje, inclusive, eu tô surda, um pouco mais surda do que o normal, porque eu acordei com o ouvido entupido de novo. Assim, eu tô percebendo, mas também depois da chuva que eu peguei no fim de semana, eu esperava que fosse acontecer alguma coisa, mas tá tudo certo. Mas é isso que eu quero dizer, as alergias também são, porque nós não somos daqui, nós somos seres adaptados nesses corpos para aprender o que que esse planeta, o que que esse Deus que vive aqui tem para nos ensinar, que é a deusa Gaia. Continuando então, as unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas.
O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. Quem sofre muito com neura, que acredita nas próprias mentiras, geralmente sofreu algo muito intenso quando era criança. E essa machucou tanto que essa ferida ainda está aberta, não é nem cicatriz, é ferida mesmo. Então a pessoa que, por exemplo, a pessoa ciumenta, que ela acredita nas próprias neuroses dela, é porque algo aconteceu lá na infância e esse trauma tem que ser tratado. Como se trata um trauma assim? Olhando para si mesmo, se curando, se perdoando. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Os joelhos doem quando o orgulho não se dobra. Eu sempre fui muito orgulhosa. E eu sempre tive muito problema no joelho. E eu ainda sou muito orgulhosa, mas Deus tem me ensinado a ser humilde. Eu estou aprendendo. O câncer mata quando não se perdoa ou se cansa de viver. Quando a minha mãe teve o câncer, ela, depois que a gente já sabia o diagnóstico, que ela já sabia o diagnóstico, né? Ela falava assim, ai meu Deus, se você me der mais uma chance, eu juro que eu vou ser mais feliz. Eu juro que eu não vou reclamar, eu quero cuidar dos meus netos. Olha como a minha família é linda e tal. Só que antes ela estava numa depressão, ela vivia chorando, sabe? Então, assim, ela estava cansada de viver. E quando ela percebeu que chegou o momento dela desencarnar, ela não queria mais. Mas daí não teve como, já era o momento dela mesmo. Aí, continuando, tá terminando, gente. E as dores caladas, como elas falam em nosso corpo? A enfermidade não é má, ela avisa quando erramos a direção. Então, por exemplo, não é todo mundo como eu sou muito sensível para tudo. Eu geralmente, se eu tento fazer algo que o meu coração não quer, mas a minha consciência acha que eu tenho que fazer, eu adoeço. Geralmente quando eu forço algo que não é o que o meu coração quer, o que a minha consciência quer, quando eu tento fazer algo porque todo mundo acha que é o certo, mas eu não, em relação a tudo, em relação até à minha vida particular, em relação até, por exemplo, relacionamento. Quando eu forço para fazer aquilo que os outros acham certo, mas não aquilo que a minha consciência acha certo, eu adoeço. E geralmente, para mim, ataca a garganta e ouvidos, né? Quando eu não quero ouvir alguma coisa, eu tenho muita dificuldade para ouvir. Porque ouvir a gente ouve, mas o problema é não reagir. Você consegue não reagir às coisas que você escuta? É muito difícil. E então eu acho que desde criança eu somatizei esse problema de surdez. Porque nos médicos que eu fui eu não tenho problema no ouvido, mas eu não escuto. E, por exemplo, agora eu tô ficando mais surdo de novo. Porque tem coisas que eu não quero escutar, mas eu preciso aprender a ouvir e não reagir. E falar só quando for enaltecer, só quando for ajudar outro ser humano e não quando for machucar ele. Eu estou no caminho, estou aprendendo. Então, ontem eu estava falando com a minha irmã e ela comentou da cólica renal. E a cólica renal, eu estava estudando há um tempo atrás, que é quando você tem a sensação que você perdeu o controle da sua vida. Quando você perdeu o controle de si mesmo. Você precisa recuperar seu autocontrole. Você é dona de si, você é dona da sua vida e você consegue sim. Você dá conta sim. Você é perfeita sim. Você consegue. Você é forte. E assim, não no sentido de se sobrecarregar, porque daí vai sobrecarregar o rim também, mas no sentido de você consegue dar conta da sua vida. Você consegue sim dar a rédea da sua vida, da sua vida. Não tem como a gente dar conta da vida dos outros, da rédea da vida dos outros, do que os outros fazem, do que os outros pensam, do que os outros falam, do que os outros bebem, comem, fumam, usam. Não tem. A gente só tem como ter controle de nós mesmos. Quando a gente perde esse controle, os rins afetam. Óbvio que você tem que tomar água, né, gente? A gente é uma bolotinha de carne aqui nesse planeta Terra. Então a gente tem que tomar água, tá? Que a gente foi feito 70% nós aqui, ó, é água, tá? Só o resto
que é carbono aqui, as bolotinhas de gordura, de bacon. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que cuidar, sim, do nosso corpo físico? Tem. Mas a gente também tem que cuidar do nosso corpo emocional, porque as emoções viram doenças. As doenças são conflitos nossos, da nossa personalidade, do nosso ego, com a nossa alma, com o nosso eu superior. Então, toda doença é uma lição, toda doença é um ensinamento. Devemos ser gratos a Deus até pelas doenças. Então, é esse o recado de hoje, de manhã. Que Deus abençoe vocês. Tenha muita luz na sua vida, muita paz, muito amor e muita gratidão, tá bem? Fique com Deus. Namastê.